Pessoal, na noite do Seder, eu peço só uma coisa. Não fique rezando. Não pegue a Haggadah, fique lendo. Pare e se conscientize da importância da noite do Seder. Fora de Israel, das duas noites, dos dois Sedarim. Essa noite é o pilar da continuidade do nosso povo. É o pilar dos pilares da educação judaica. E uma coisa curiosa, todo mundo conhece a musiquinha Mani Shana. Qual que é a primeira pergunta que nós fazemos? Shebechol aleilot anu ochlim chametz ou matzah. Todas as noites a gente come chametz ou matzah, certo? Não exatamente. Esta é a primeira pergunta numa Haggadah Ashkenazi. Porém, numa Haggadah Sfaradi, é baseado na ordem que o Maimônides, o Rambam, ele construiu. A primeira pergunta do Mani Shana não é porque nós comemos chametz, porque nós comemos só matzah nessa noite. Porque Einanu madbilin afilo pamachat, shebechol aleilot Einanu madbilin afilo pamachat, alai lazer shtei pamim. Todas as noites a gente não faz questão de ficar mergulhando o alimento em uma salmoura. Nesta noite a gente mergulha 2 vezes. Mergulha o carpaz logo no início na água com sal. E depois nós mergulhamos o maror no haroset. Para quê? Qual que é a lógica? Por que o Maimônides ele inverte a ordem? Tem que ter uma lógica. Chametz e matzah, nós estamos falando da base do Pesach. Que a gente é proibido comer chametz e a gente come, tem a mitzvah da Torá de comer a matzah. Agora, mergulhar na água com sal, mergulhar no haroset, é um costume, não é a essência do dia. Então, se você quer construir uma pergunta, 4 perguntas, numa ordem lógica, primeiro você tem que falar da matzah e lá, depois o maror, que é uma mitzvah dos nossos sábios, e depois você fala de costumes. Meus amigos, aqui está a essência da noite do Seder. Isso é muito importante. Abram vossos corações. O Maimônides está nos ensinando como educar, como perpetuar o judaísmo nas próximas gerações. Crianças não prestam atenção naquilo que você diz. Eles estão procurando o seu sentimento. Tem uma frase, não judaica, mas que eu gosto bastante, que dizem o seguinte: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas sempre lembrarão com certeza de como você fez elas se sentirem. A noite do Seder não é uma noite de falar, não é uma noite de simplesmente dar sermões. Nós queremos educar, e educação vem com exemplo. E o que a criança está olhando? Não que você cumpra a obrigação. Se você paga os impostos, você é obrigado a pagar os impostos. Então não tem nenhuma grandeza nisso, isso é o mínimo. Agora, aquilo que você faz com carinho extra, não são as obrigações, aquilo que você tem o prazer. A criança sabe ver quando os teus olhos estão brilhando e você está envolvido realmente ou simplesmente está fazendo porque você tem uma responsabilidade, uma obrigatoriedade. Comer matzah na noite do Pesach já virou na nossa cabeça uma obrigação. A criança está querendo ver se você vai fazer mais do que obrigações, se você vai fazer os costumes, se você está vibrando, você tem aquele amor, aquele entusiasmo. Antes do Mani Shana, nós quebramos a matzah do meio ao meio. Então, nós temos 3 matzot. A matzah intermediária, ela é quebrada antes de começar o Seder, antes do Mani Shana. E nós escondemos metade, a maior metade, para o aficomá. E todo mundo conhece quem te esconde e as crianças procuram. E aí, quando as crianças acham, começa aquela negociação,
porque a gente não consegue terminar o Seder sem o Afikoman, a última matzá, que é a mais importante, inclusive, que representa a matzá original que a gente comia junto com o Korban Pesach. Às vezes a gente come, já está satisfeito, não, obrigado, não quero mais matzá. Mas essa matzá, inclusive se você tiver só um pedacinho de matzá, a gente guarda para Afikoman. E esse Afikoman as crianças sabem que você precisa dele, e eles ficam negociando, e aí finalmente você consegue o Afikoman e você come. E eu pergunto para vocês, tá bom, o joguinho é legal, mas qual o simbolismo por trás disso? A matzá que você vai comer na Afikoman é o mesmo tipo de matzá que você come antes. Deixa lá na Keará, deixa pronto. Para que fazer toda essa história? Só que aqui tem uma coisa que, se a gente parar e pensar, pode mudar a forma que nós nos comportamos. Prestem bem atenção. As crianças não querem saber aquilo que você fala ou como você se comporta. As crianças procuram aquilo que você esconde. Aquilo que eu escondo, aquilo que eu não quero que esteja aparente, é justamente isso que vai chamar a atenção das crianças. As crianças estão procurando os costumes, as crianças estão procurando aonde está o nosso coração e não onde está a nossa teoria. Eu finalizo com uma história que pessoalmente me tocou bastante. Tinha uma pessoa, Denis, era uma pessoa que morava na Lituânia durante a Primeira Guerra Mundial, uma pessoa de grandes recursos, uma pessoa que fazia muita tzedakah. Infelizmente, durante a guerra, confiscaram todos os seus bens e ele ficou pobre, extremamente pobre. Mas ele sempre dizia o seguinte: a minha verdadeira riqueza ninguém tira de mim. São as minhas 2 filhas e os meus 2 genros. Os 2 genros dele eram reitor, Rosh Yeshiva, grandes rabinos nas Yeshivot de Tels. E uma vez perguntaram para o grande rabino, Rabbi Yitzhak Elchanan Spector, explica, como que esse homem teve esse mérito de ter 2 genros, grandes rabinos? Qual foi a educação que ele deu para elas, para essas 2 filhas? E o rabino falou, eu vou contar para vocês. Esse homem, ele sustentava as yeshivot, não só uma, várias yeshivot na Lituânia. Ele sabia a importância da tzedakah. E uma vez eu fui até a casa dele, arrecadar fundos para a nossa yeshivá, e era um dia de inverno rigoroso, neve, lama. Eu cheguei na casa dele todo sujo. E eu não queria entrar na porta principal, sujar aqueles tapetes persas, aqueles sofás. Eu tive pena do homem. Eu fui, dei a volta, entrei e bati na porta da cozinha, porta de serviço. Quando eu bati, as meninas abriram, as crianças pequenas, as filhas dele, e saíram correndo, papai, o rabino chegou. O homem foi correndo até a porta, ele começou a chorar. Ele não se acalmava. Falou, rabino, por favor, não faz isso. O senhor está estragando a educação das minhas filhas. O rabino não está entendendo nada. Falou, rabino, me faz um favor. Eu, o dia inteiro, estou ocupado com meus negócios. O que minhas filhas elas veem? Que para mim, o que mais importa na vida é ganhar mais dinheiro. Porque o dia inteiro eu estou em reuniões, estou trabalhando, eu não paro. A minha esperança que elas saibam o verdadeiro valor do que realmente importa na vida é quando quando os rabinos vêm aqui em casa, eu paro tudo, eu dou atenção, eu dou o respeito máximo para aquele que representa a Torá. Agora o senhor entrou aqui pela porta de fundos, que exemplo eu vou dar para minhas filhas? Por favor, sai de novo, dá a volta, entra pela porta principal, suja os tapetes, faça o que tenha que fazer, mas, por favor, mostre para as minhas filhas o que realmente importa na vida. Finalizou o rabino Spector e falou para esse homem, e não é de se espantar, que quando chegou a hora dessas meninas escolherem com quem casar, elas sabiam exatamente os verdadeiros valores. Meus amigos, na noite do Seder,
nós temos a tendência de pegar, vamos ler rapidinho e vamos comer. Esse é um momento de ouro. É um momento onde as crianças, não só de idade, crianças de conhecimento, as pessoas estão olhando para você, que é o líder. Todos nós somos líderes. Você, aonde se encontra, deve ser um líder. E saber da verdadeira importância da noite do Seder. É a noite de educação. É a noite de valores. De mostrar quais são os nossos verdadeiros valores. Vamos comer o gefilte fish, vamos comer a matzá, vamos comer tudo que nós merecemos. Mas vamos passar essa vibração, esse calor, esse entusiasmo, esse amor que nós temos pela nossa essência e pelos nossos valores. Pesach, Kasher, Besameach.